Minha esposa explodiu comigo e me acusou de trapaceando, dizendo que tinha provas. Ela se recusa a me mostrar, então agora eu preciso mostrar que as ações dela têm consequências. Divorciando-se dela. Postado por você outro. Cartunista 5220. Eu, 44M, tenho sido casado com minha esposa, Grace, 42F, há 13 anos. Juntos por 16. Breve contexto. Conheci Grace mais ou menos na época em que saí de o exército. Era um médico alta, e eu a conheci enquanto estava em o hospital para a cirurgia. Ela era uma enfermeira no andar onde eu estava internado. Uma mãe solteira, divorciada há alguns anos. Saí do exército, voltei para escola, e agora trabalho em casa como um engenheiro de software, mais ou menos. Nós começaram a namorar e foram com calma para o nos primeiros 2 anos por causa dela. Filha, Maia, que tinha 5 anos na época. Tempo. Grace ainda é enfermeira, e Maia agora está na faculdade. Até o mês passado, eu teria dito que nosso casamento era bastante sólido. Já tivemos discussões, e eu admito que eu era meio péssimo em serviços de limpeza quando nos mudamos para cá. Juntos porque eu não estava acostumado com isso. Muitas crianças podem destruir coisas por aí. Casa. Mas tirando isso, foi bom. Não havia problemas com o padrasto-madrasta. Eu tinha um papel ativo na vida de Maia porque o pai dela mora no exterior a trabalho. Nós saíamos para encontros e a intimidade sempre tem sido ótimo. Queríamos filhos, mas não estava nos planos para nós. Sinceramente, fiquei um pouco surpreso. Eu tinha amigos que foram pegos de surpresa pelo divórcio, mas eu nunca entendi como. Normalmente, havia. Foram problemas que eles ignoraram, e então, de repente, suas esposas os abandonavam. Eles simplesmente não viram isso vindo. Mas o resto de nós conseguia ver. Vindo de muito longe. Então aqui estou eu. Dizendo a mesma coisa e talvez eu apenas perdi algo enorme. Os últimos poucos. Nos últimos meses, Grace tem estado mais estressada do que nunca. Como sempre. Desde então, ela tem sido queimada. E eu perguntei a ela várias vezes se ela queria se demitir do emprego, pelo menos por um tempo. Alguns anos. Eu pensei que o esgotamento. A situação estava chegando ao limite. Ela estava retraída. E estava com raiva. Ela me repreendia constantemente. E ridicularizou Mia por tudo. Mas ela é minha esposa e ficou traumatizada por a pandemia. Então, tanto eu quanto Maia estávamos. Compreensão. Nós nos daríamos bem com apenas meu salário. Então, no mês passado, eu assentei para sugerir novamente que ela se demitisse e tire um tempo para se recuperar. Depois, tudo explodiu. Ela começou a gritar. Ela me olhou e disse que sabia o que eu estava fazendo. E que ela já sabia disso há meses. Ela alegaram ter provas. Eu não sabia. Era sobre o que ela estava falando inicialmente, mas não demorou muito para perceber que ela era me acusando de infidelidade. Não posso mentir. Eu estava furioso. Abri meu celular. Entregou-lhe o papel e disse-lhe para ir através dele. Depois peguei meu laptop. Destrancou e disse para ela passar. Isso também. Durante todo o tempo, ela manteve gritando comigo por causa de outra mulher. Eu não possuo redes sociais tradicionais. Contas. Estou no Lobsters, a Kernels.
E eu tenho uma conta no Reddit. Eu disse a ela. Para verificar tudo. Não há segredo. Facebook, Instagram ou algo parecido. Isso. Nenhuma mensagem de ninguém. Eu até abri o Discord e o Slack, tudo que eu. Ela conseguia pensar em algo, mas nem sequer cogitaria. Olha só. Ela ficou ainda mais irritada e então ela pegou o meu laptop e joguei fora. Foi aí que eu tive. Chega, e fui embora. Fui para a casa dos meus pais. Casa. Enquanto isso, Grace estava enviando mensagens de texto. Ligando e saindo cada vez mais. Mensagens desvairadas sobre essa mulher ela. Estava convencido de que estava com ele. Quando cheguei na casa dos meus pais, liguei para ela uma vez. Disse a ela que precisava de alguns dias porque eu estava com tanta raiva que não conseguia falar. Na manhã seguinte, minha irmã ligou e me contou que Grace também ligou para ela várias vezes para verificar se eu realmente estive lá. Depois de alguns dias, liguei para Grace para conversar, e em primeiro lugar, a conversa foi produtiva. Ela pediu desculpas por ter atirado um laptop. Mas disse que a deixei tão irritada porque eu. Ela estava tão calma. Eu disse a ela que não estava calma. Eu estava furioso porque estava sendo acusado de trair minha esposa, mas eu achei que seria melhor tentar resolver isso conversando do que começar a gritar, o que eu não fiz. Achou que era uma boa ideia. Então ela, irritada, ela me acusou de distorcer suas palavras. E as coisas desandaram rapidamente. Ela começou a continuar sem parar, insistindo que ela sabia que eu estava traindo e que ela tinha provas. Eu perguntei a ela que provas eram essas. Ela tinha, porque eu queria ver. Eu não me lembro como chegamos a este ponto. Mas ela disse que ia enviar tudo para o advogado. Eu respondi dizendo, tudo bem, envie uma cópia para minha. Porque isso não ia dar em nada. Ela conseguiu. Ficou tudo muito quieto depois disso e perguntou se eu era sério. Eu disse a ela que não ia permanecer em um casamento onde minha esposa. Ela acha que eu a traí, mas não vai contar. Me perguntou por quê. Encerramos a ligação ali e eu estou na casa dos meus pais desde então. Meu pai está do meu lado. Minha mãe acha que Grace é. Estamos passando por um momento difícil e acreditamos que nós podemos conversar sobre isso. Minha irmã é chateada por ter sido arrastada para isso, então ela acha que a culpa é de nós dois. Maia é miserável porque está sendo dilacerada entre mim e a mãe dela. Eu sinto que talvez eu tenha pulado a cerca e devesse ter feito isso. Mantive a calma. Editar minhas reuniões matinais finalmente acabaram e eu preciso. Estou concentrado no meu trabalho, então estou registrando minhas atividades. Vou sair para passar o dia fora. Vou conversar com minha mãe para ver se ela entra em contato com Grace. E sugerir terapia de casal, etc. Acredito que aqueles de vocês que as razões sugeridas para a ausência de informações estão corretas. Algo está causando isso. Eu simplesmente não sei saber se há algo que eu fiz, estresse, na vida dela, ou se for algo totalmente projeção. Eu não acho que seja, mas você nunca se sabe. Vou tranquilizar a Maia novamente. Que ela tem um lugar aqui, não importa. O quê? No que me diz respeito, ela é minha filha, e claro, ela tem um lugar aqui, se ela precisar. No entanto, eu também não tentarei pressioná-la, considerando essa é a mãe dela, e eu sei disso.
A situação a está dividindo em duas partes. Instruções. Editar. Ok, então eu peguei um. Fiz uma pausa rápida e pensei em voltar para. Li alguns comentários, mas existem. São tantas que seria impossível analisar todas. No entanto, parece haver um tema geral, então. Tentarei abordar isso rapidamente aqui. Primeiro, alguém me perguntou se eu estava traindo. Não entendo por que você perguntaria isso. Eu nunca. Eu disse isso explicitamente na postagem, mas vamos lá. Garanto-lhe que não estou a trair-me. Nunca. É verdade, esses são apenas palavras, e tenho certeza de que alguns podem pensar que eu sou mentindo. Mas eu amo minha esposa. Eu nunca queria trair. Não sou nenhum santo. Eu sempre me senti atraído por pessoas, mas a ideia de trair nunca me passou pela cabeça. Mente. 2. Muita gente acha que ela é me traindo. De novo, acho que não. Ela está em casa todas as noites no mesmo horário. E ela não esconde seus dispositivos. Poderia? Haverá alguém no trabalho? Sim. Eu. Acha que ela está traindo? Não. Mas muitos outros também acham. Como já foi apontado, esses podem ser famosos. Últimas palavras. 3. Falando sobre divórcio. E mantendo a calma. Eu tenho PTSD e mais de. Ao longo dos anos, tenho trabalhado muito em terapia. Para processar emoções intensas. É por isso que eu mantenho a calma, não porque eu realmente sinta algo. Calma, mas porque se eu não ficar, eu fico sobrecarregado. A conversa com meu advogado. O comentário foi um daqueles momentos em que eu não foi bem processado. Acho que não é. Uma boa ideia seria se divorciar dela depois de mais de um ano. Década juntos por causa do que é. Aconteceu no mês passado. Por outro lado. Eu sei disso porque não é uma. É um lugar seguro para mim mentalmente neste momento. Vou ficar na casa dos meus pais até que nós vamos resolver isso. 4. Será que era possível? Hormônios? Sim, pode ser. No entanto, minha esposa já está tomando hormônios devido a um procedimento médico que ela fez no início de sua vida. 30S, como mencionei, não estava nos. Ela geralmente pede cartões para termos filhos. Vai ao médico a cada 6 meses para fazer um check-up. Seus níveis, e sua última consulta foi em março. No entanto, seu humor muda. Começou antes disso. 5. Saúde mental. Problemas. É isso que eu acho que é. Pessoalmente. Como mencionei, Grace tem. Venho me preparando para a exaustão há algum tempo. Agora. Essas mudanças de humor começaram há algum tempo, e foi por isso que inicialmente eu sugeriu que ela tirasse uma folga do trabalho e ela trouxe o assunto à tona novamente no mês passado, quando explodiu comigo. Acredito que isso seja estresse relacionado, e é por isso que eu não tenho. Na verdade, entrei em contato com um advogado. Espero que o casamento pode ser salvo. Acho que eu acabei de buscava garantias de um terceiro neutro. Festa porque estou completamente perdido. Aqui. 6. Para aqueles que dizem para não pegar. Minha mãe está envolvida, minha mãe já está. Ela e Grace são incrivelmente próximas, e ela tem ligado para Grace todos os dias para verificar como ela está. Grace não tem contato com a própria família dela, então eu não sou realmente envolvendo minha mãe tanto quanto apenas perguntando. Ela sugerir terapia de casal. Da próxima vez que ela ligar. Eu certamente não. Desejam envolver quaisquer outras partes em
Isso, então não vou entrar em contato com um amigo para conversar com minha esposa. 7. Eu. Não estivemos completamente sem contato com minha esposa desde que eu fui embora. Eu provavelmente deveria ter esclarecido isso. Ela envia mensagens. E às vezes é a mesma bobagem. Coisas sobre as quais sempre conversamos, como memes aleatórios que ela encontrou ou coisas dela. Colegas de trabalho estão fazendo isso. Mas outras vezes, ela está me implorando para que eu simplesmente conte a ela. Verdade. Estou mentalmente exausto de tudo. Estou no meu limite sem forças. Sugeriu terapia algumas vezes. Já aconteceu, mas não avançou nada. Tomara que minha mãe tenha mencionado isso. Ajuda. Acho que é tudo. Eu quero. Além disso, por favor, não desmereça minha esposa. Estou chateado com isso porque minha esposa é uma ótima mulher. Ela é inteligente, engraçada e doce. Ela tem sido uma pessoa maravilhosa. Mãe, e é por isso que tenho sido tão preocupado nos últimos meses porque esse comportamento é totalmente atípico para ele. Ela. Atualização 1, 3 dias depois. Me desculpe-se. Esta não é a comunidade certa, mas um amigo sugeriu e eu pensei que talvez seja o lugar certo para desabafar ou preciso de conselhos. Não tenho certeza do que a informação é necessária ou relevante, então vou anotar tudo. Consigo pensar em sou casado com minha esposa, Grace, por 13 anos, e nós estamos juntos há 16 anos. Quando nos conhecemos juntas, ela me disse que estava com baixo nenhum contato com a família dela. Houve algum trauma óbvio relacionado a isso, e como alguém com PTSD, eu respeitava isso. Pode ser que ainda não estejam prontos para compartilhar os detalhes. Além disso, minha família a adorava, então eu estava. Fico feliz em compartilhar a minha com ela. Depois, namorando por um tempo, logo antes de eu. Ela me contou mais sobre a proposta e me falou mais sobre ela. Família. A graça vem de uma profunda família cristã fundamentalista. Eu sei. O conceito de guarda-chuva de autoridade era grande coisa, além de se casar com Yang e muitas outras coisas realmente perturbadoras. Ela casou-se aos 16 anos com o filho da família. Amigos que tinha 19 anos na época. Bem, ela teve sorte porque o ex-marido a levou para o outro lado do estado. E longe de sua família, o que permitiu para que ela terminasse o ensino médio e começasse a faculdade. Pelo que pude apurar, ele queria sair. O culto também. Ela teve a filha deles, Maia, quando ela tinha 21 anos, e ele tinha terminando seu último ano escolar. Ao terminar os estudos, ele foi para. Ela fez pós-graduação na Europa e voltou para lá. De volta para sua família. Eles se divorciaram. Logo depois. Após o divórcio, a família tentou casar Grace com um homem que tinha mais do que o dobro da idade dela, o que era o sinal para ela finalmente sair. De onde? Pelo pouco que ela me contou, não foi fácil. Saída. Houve muita violência envolvida, e ela sugeriu que havia ensaio ou tentativa de sequestro por o homem mais velho. No entanto, ela eventualmente conseguiu escapar. Ela levou a sua filha, foi morar com uma tia distante e cortou relações com a maior parte de sua família. Alguns anos depois, ela me conheceu e o resto é história. História até este ano. Os últimos poucos. Nos últimos meses, minha esposa tem estado muito irritadiça, com acessos repentinos de raiva e retirada.
Ela é enfermeira e a princípio eu. Ela achava que estava esgotada. Ela trabalhava por vários dias seguidos sem interrupção durante a pandemia. E eu imaginei o trauma disso e do estresse constante de cor. Finalmente estava cobrando seu preço. Eu sugeri algumas vezes que talvez ela devesse levar um tempo de folga. A última vez que sugeri, ela explodiu comigo e começou me acusando de trapaça. Foi luta intensa. Ela disse que tinha provas. E quando pedi para ver, ela jogou o meu laptop. Foi quando eu saí. Nós tínhamos outra discussão por telefone um pouco mais tarde, onde ela disse que enviaria a prova de minha infidelidade a uma advogada e eu contei a ela para passar para minha família. Depois disso, a maior parte da comunicação com ela era feita por mensagem de texto, principalmente me enviando atualizações sobre o trabalho ou memes bobos. Periodicamente, ela implorou para que eu lhe contasse a verdade sobre a traição, mas eu não tinha ideia do que ela estava falando. No passado, há algumas semanas que estou à espera para ver o que aconteceria. Provas que ela tinha, na esperança de que ela falasse com me enviar mais do que apenas alguns memes. Aqui e ali, qualquer coisa para esclarecer o situação. Tenho vivido com meu pais, e tem sido incrivelmente estressante. Pensei que nunca mais iria para descobrir o que estava acontecendo até que há alguns dias, quando ela apareceu na minha casa. Ela foi à casa dos pais para conversar. Finalmente, ela contou. Me dê a prova da minha traição. A ela. Um colega de trabalho afirmou ter me visto com outra mulher muito mais jovem. Então, certo, eu consigo lidar com isso. Eu pergunto a alguns perguntas de acompanhamento. Como ela estava? Tipo, onde era isso, etc. Eu rapidamente descobrir do que ela está falando. Maia. Às vezes vamos ao hospital para almoce com ela e sua colega de trabalho. Deve ter nos visto juntos. Simples. Erro, certo? Só que minha esposa sabia disso. A colega dela estava descrevendo Maia e sugerindo mais ou menos que eu estava traindo-a com a criança que eu ajudei criar e quem me chama de pai. Eu tentei não ficar com raiva porque sei que ela tem muito trauma relacionado a homens mais velhos sendo com mulheres mais jovens, especialmente depois o que seus pais tentaram obrigá-la a fazer. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu senti enojada e traída por ela ter. Acho que faria algo assim. A conversa rapidamente degenerou em outra discussão. Durante essa discussão, ela admitiu que não era qualquer coisa colega de trabalho. Era sua prima em primeiro grau. Shalia. E Shalia ainda está no igreja. Tudo começou a desmoronar. Ela tem passado tempo com Shalia. Durante o tempo livre, ligar e conversar com o pai dela, o mesmo homem que tentou se casar. Ela foi para os braços de alguém mais velho do que eu sou agora. Ela até tem ido a reuniões da igreja. De novo, quando eu pensava que ela estava no trabalho. E sabe de uma coisa? As coisas da igreja não seriam um problema por si só. Se ela quer ser cristã, essa é a sua vontade. Escolha. Mas a questão é que tudo o que ela está dizendo é uma contradição com tudo mais que ela tem dito. Primeiro, ela afirma que estou no auge da minha carreira por ter filhos. Tenho 44 anos. Já passei da minha fase de ter filhos. Ideal para crianças. Maia tem 21 anos. E enquanto estou muito feliz por ela estar morando em casa, também estou muito feliz que ela consiga limpar a sua banheiro próprio.
Porque meu pai é laico. Judeu, segundo minha esposa, ele é mau. E esse mal me foi transmitido. Meu. A mãe é ainda mais má porque ela era supostamente cristã, embora ela nunca era mesmo. A família dela estava afastada da religião católica, e não tenho certeza se ela alguma vez foi. Até já fui à missa. Mas porque minha mãe virou as costas para a igreja e não me criar como cristão, isso também é maldade. Esta é a mesma mulher que ama. Minha esposa provavelmente me ama mais do que a mim. Mas agora, segundo minha esposa, ela é uma pecador e enganador. Mas acima de tudo disso, a parte que me faz ser mais doentio, a parte que me levou a... Na verdade, ligue para um advogado, é a minha esposa? Sugeriu nossa filha, esta brilhante criança incrível que ama muito a mãe. De alguma forma ela é culpada por ser jovem e se exibindo. Está tudo confuso. Lá no fundo da minha mente havia muito mais. Ela continuou por um tempo que pareceu durar horas. Antes que eu finalmente lhe pedisse para ir embora. Ela. Alegaram que eu não era um bom prestador de serviços porque ela tinha que trabalhar. Eu a lembrei de que eu vinha sugerindo que ela tirasse um tempo de folga do trabalho, mas evidentemente isso foi prova que eu estava apenas tentando isolá-la da família dela. Havia tantos digressões e conspirações, como a ideia que eu sugeri que ela fizesse terapia. O que venho fazendo desde antes do pandemia, e especialmente depois, foi. Na verdade, eu estava tentando fazer uma lavagem cerebral nela. Você aceitaria que eu tivesse um caso com Maia? Não entendo nada disso. Eu não sei para onde ir a partir daqui, nem como. Para sequer começar. Naquela noite, depois do meu. Minha esposa me deixou, Maia me ligou chorando. Porque a mãe dela tinha dito algumas coisas realmente. Coisas horríveis para ela. Então, eu disse para Maia. Venha ficar com meus pais e comigo. O que? Isso só piorou a situação. Agora, Grace. Acha que estamos morando juntos? Liguei para um. Meu advogado e eu achamos que meu casamento acabou. Não sei o que fazer. Não consigo dizer. Onde terminam as crenças fundamentalistas? Onde começam as teorias da conspiração ou o quê? Eu até deveria fazer algo para consertar as coisas. Se é que consertar as coisas é possível. Eu não sei como é que eu não vejo as coisas caindo. Separados a esse ponto. Estou completamente perdido. Segunda atualização. Uma semana depois, eu vi minha esposa hoje mais cedo. Eu queria sentar. Acalme-se e comece a discutir o divórcio. Ia ser como seria entre nós. Nós temos mais de uma década de nossas finanças, nossas lar, e nossas vidas entrelaçadas. Eu tenho pago pela escola Maia, e é o trabalho dela que nos proporciona a maior parte do nosso sustento. Cobertura de seguro. Eu coloquei o pagamento da nossa casa, mas ela já quitou tudo. Tanto quanto eu. Nós teremos. Os advogados cuidam de tudo isso, mas eu queria olhar nos olhos dela e fazê-la enxergar a realidade do que ela está fazendo. Divórcio não é apenas uma palavra. É algo concreto de verdade. Coisa. As vidas que temos vivido irão. Vai acabar como a conhecemos. Não somos velhos. Não é como se não pudéssemos seguir em frente. Isso, mas ao mesmo tempo, eu tenho estado o marido dela por tanto tempo que eu não sei quem sou sem ela. Quando eu consegui em casa, comecei a beber e não parei. Parou a noite toda. É uma baita estupidez. Não faço o que eu fiz. Eu simplesmente não consegui. Pare.
Eu continuava a vê-la sentada do outro lado de mim, recusando-se a olhar para mim. Eu não a conheço mais, e não tenho certeza se já fez isso. Meu terapeuta fala sobre mascarando, certo? Por causa do TEP, transtorno de estresse pós-traumático. Tá e tudo mais. Eu disfarço muita coisa com colegas de trabalho ou clientes, mas eu nunca tive usar máscara em casa. E agora estou me perguntando se ao longo de todo esse casamento, ela era apenas uma forma de disfarçar a felicidade que sentia por mim. É devastador pensar se ela estava. Ela se sentiu miserável o tempo todo. Ela escolheu? Eu, porque eu era estável e bom. Figura paterna para Maia? Eu não sou feio. Mas eu também não sou bonito. Nosso quarto. A vida era boa, ou será que não? Será que ela era simplesmente fazendo tudo mecanicamente por causa de o que ela aprendeu quando criança que ela tinha para agradar ao marido? Estou enjoada. Pensando bem, acho que talvez abusei dela sem saber por que eu não sei quanto daquilo era realmente dela e quanto era apenas a programação. Ela passou por isso naquela igreja. Maia, meu Deus, Maia simplesmente não é. Ela está indo muito bem. Ela está se esforçando muito para ser estoica e forte, mas ela é minha bebê. Menina. Eu a ensinei a pescar e ela é. Ela é melhor nisso do que eu. Ela me ensinou como tricotar quando eu estava tendo dificuldades com o trabalho durante a pandemia e ela está tendo dificuldades com o confinamento. Ela é tão. Ela é uma criança incrível e está sofrendo, e eu odeio a Grace por isso. Odeio-a por magoando nossa filha, mas eu a amo e isso dói também. Não sei qual é o objetivo disso foi. Voltei para ler novamente as teorias sobre ela estar me traindo ou passando pela menopausa. Pensei, o que tínhamos era solucionável. Pensei que se nos esforçássemos, poderíamos mudar as coisas. Acabou. Acabou de vez. Deixa pra lá. Que sirva de lição. Às vezes as coisas simplesmente acontecem. Fim e não há nada que qualquer um de nós possa fazer. Fazer sobre